Você passou a vida inteira distribuindo armas. Não para estranhos, não para inimigos declarados, mas para as pessoas que se sentam mais próximas de você, aquelas que compartilham sua mesa e o seu oxigênio. Existe algo que você contou a alguém e que no fundo da sua alma você sabe que não deveria ter dito. Você sente isso toda vez que está perto dessa pessoa. É uma consciência sutil, um peso de baixa frequência, o saber visceral de que ela segura algo que é seu, algo que você entregou em um momento de fraqueza disfarçado de intimidade. Em uma conversa que parecia privada com alguém em quem você confiava uma versão de si mesmo que nunca deveria ter sido disponibilizada. E agora essa parte sua existe fora de você. Ela não te pertence mais. Ela está no inventário de outra pessoa, esperando o momento de ser catalogada, usada ou descartada. Existem 6 segredos que você deve levar para o túmulo. Nunca os compartilhe com ninguém, nem com seu melhor amigo, nem com seu parceiro, nem mesmo com sua família. Porque quanto mais você revela, mais fácil você é de destruir. Maquiavel nos avisou. Ele escreveu que todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. Isso não é uma frase de efeito para colocar em um quadro na parede. Isso é um aviso de guerra. Maquiavel passou a vida estudando o que acontece quando a informação errada chega à pessoa errada. Seus escritos eram tão precisos sobre a mecânica da traição humana que a igreja os baniu, o Estado os condenou, e cada governante que publicamente os chamava de perigosos, privadamente os estudava com uma obsessão cirúrgica. Ele não escreveu sobre como as pessoas deveriam se comportar em um mundo de fantasias morais. Ele escreveu sobre o que elas realmente fazem quando ninguém está olhando e quando os interesses entram em conflito. As pessoas ao seu redor não estão apenas vendo você. Elas estão coletando informações sobre você. Cada peça que você entrega vai para um lugar que você não pode alcançar e fica lá até o momento em que se torna útil contra você. Elas não são necessariamente seus inimigos. Elas são apenas humanas. E humanos usam o que recebem. Hoje, eu vou te entregar os 6 segredos que devem ir com você para a cova. Eles parecem inofensivos de compartilhar, mas são as 6 coisas que, uma vez reveladas, fazem de você um homem mais fácil para ser quebrado. Fique até o último, porque o último é aquele que você já entregou sem perceber, e é ele que está drenando sua fundação enquanto você dorme. O primeiro segredo é o seu próximo passo. Você já fez isso. Você tinha algo em movimento. Um negócio, um plano, uma decisão que ia mudar a estrutura da sua vida. E você contou a alguém antes que estivesse terminado, antes que tivesse paredes, antes que a ideia tivesse ímpeto suficiente para sobreviver ao clima da dúvida alheia. Talvez você estivesse animado. Talvez precisasse dizer em voz alta para fazer parecer real. Talvez confiasse na pessoa. E então vieram as perguntas. Isso é realista? Você pensou no risco? E se não der certo? Eu só não quero ver você falhar. E algo mudou. Não dramaticamente, mas de forma sutil. Da mesma forma que um pneu perde pressão, não em um estouro, mas em um vazamento lento. A clareza que você tinha antes da conversa sumiu. A certeza que estava impulsionando seu movimento agora estava contaminada com a incerteza deles. Eles não quebraram seu plano. Você entregou seu plano não construído a uma pessoa que não estava equipada para carregá-lo, e o peso da dúvida dela colapsou algo que ainda não havia desenvolvido a força estrutural para sobreviver. Isso é o que Maquiavel quis dizer quando escreveu que quem não estabeleceu primeiro seus fundamentos pode ser capaz, com grande habilidade, de estabelecê-los depois, mas eles serão estabelecidos com dificuldade. O fundamento de qualquer plano é o silêncio ao redor dele durante sua construção. Na ciência comportamental, isso é chamado de teste de realidade social,
O fenômeno onde verbalizar um objetivo para outra pessoa dispara um senso prematuro de realidade social em torno desse objetivo, o que reduz a urgência interna de executá-lo. Em termos mais simples, quando você conta seu plano a alguém e essa pessoa responde com interesse, seu cérebro processa uma fração da recompensa associada ao alcance desse objetivo antes de você ter feito qualquer coisa. A pressão que te impulsionava escapa por meio de uma conversa, não por meio da ação. E o plano que estava rodando no combustível da fome, na inquietação específica de uma ambição não dita, esse plano desacelera, às vezes para inteiramente, sem que o homem consiga identificar a razão, exceto que algo pareceu diferente depois que ele falou. Ele drenou o combustível falando sobre o motor. Mas não é apenas o ímpeto que desaparece quando você anuncia seu próximo passo. É a segurança. Júlio César entendia isso em um nível biológico. Quando ele decidiu cruzar o Rubicão para marchar seu exército em direção a Roma e iniciar uma guerra civil que acabaria por torná-lo ditador, ele não convocou uma reunião. Ele não consultou aliados. Ele não testou a ideia em conversas para ver como ela soaria. Ele cruzou. O anúncio foi o ato. O ato foi irreversível. E porque era irreversível, não sobrou nada para seus inimigos bloquearem. Nenhum aliado para ser persuadido a não apoiá-lo. Nenhuma janela de tempo na qual a dúvida dos outros pudesse encontrar uma rachadura em sua determinação. O movimento foi feito. O mundo teve que responder a ele, e não o contrário. Quando você anuncia seu próximo passo antes de fazê-lo, você está dando ao mundo tempo para responder antes que o movimento exista. Você está pedindo permissão a pessoas de cuja aprovação você não precisa e cuja oposição você não pode pagar. Você está colocando a versão mais frágil da sua ideia em um ambiente cheio de egos, inseguranças e interesses que nada têm a ver com o seu sucesso. Execute. Então deixe que os resultados falem. Resultados não precisam de explicação. Resultados não precisam de defesa. Resultados simplesmente existem, e o mundo tem que se organizar em torno deles. O plano que você anunciou é uma pergunta que eles podem responder. O resultado que você entrega é um fato que eles têm que aceitar. O que vou te dizer a seguir é algo que muda cada relacionamento que você tem no momento em que você entende. Porque a maioria dos homens não entende que este segredo específico, uma vez falado, não afeta apenas uma conversa. Ele altera permanentemente como cada pessoa que o ouve vê você. O segundo segredo é quanto dinheiro você realmente tem. No momento em que alguém sabe o seu número, o real, o saldo atual, a imagem genuína da sua capacidade financeira, você se torna algo diferente para essa pessoa. Não pior, não melhor, apenas diferente. Você se torna um recurso. E recursos não são tratados da mesma forma que as pessoas são tratadas. Recursos são avaliados, são gerenciados, são acessados quando necessário e ressentidos quando indisponíveis. A pessoa que te conhecia como um homem com complexidade, com história, com toda a dimensionalidade de alguém com quem ela se importava, agora te conhece como uma cifra, um número. E esse número fica no fundo de cada interação futura, recalibrando expectativas em tempo real. Você se recusa a pagar por algo e eles lembram do número e chamam isso de egoísmo. Você não se oferece imediatamente para ajudar e eles lembram do número e chamam isso de frieza. Você estabelece um limite e eles lembram do número e chamam isso de ganância. O número não muda apenas como eles pedem. Muda como eles se sentem em relação a cada resposta que você dá. Maquiavel documentou isso em seu estudo sobre a dinastia bancária Médici. Cosimo de Médici, um homem que controlava riqueza capaz de desestabilizar governos, que financiava guerras e possuía a lealdade de papas, andava de mula para o trabalho, usava vestes simples, vivia em uma casa elegante, mas deliberadamente não espetacular.
Não porque fosse humilde, mas porque entendia que a riqueza visível é um imposto e os coletores são as pessoas mais próximas de você. O homem que projeta uma modéstia calculada não apenas evita pedidos, ele mantém relacionamentos baseados em sua presença real e não em sua utilidade financeira. As pessoas ao seu redor interagem com quem ele é, não com o que ele tem. E essa distinção é a diferença entre lealdade genuína e proximidade baseada no acesso. Aqui está a psicologia sombria por trás disso. Na economia comportamental, esse mecanismo é chamado de viés de proximidade de recursos. A tendência cognitiva de as pessoas ajustarem automaticamente seu comportamento, expectativas e flexibilidade moral em proporção ao acesso percebido aos recursos de outra pessoa. Em tradução direta, quanto mais eles acreditam que você tem, mais acreditam que tem direito a uma parte. E o direito, uma vez instalado, é quase impossível de remover sem produzir ressentimento. Pense no que acontece nas famílias. Você cresce, você constrói, você começa a exceder a posição financeira das pessoas ao seu redor. Você conta a elas, não para se gabar, mas apenas porque são sua família e você confia nelas. E em poucos meses, a dinâmica mudou de maneiras que ninguém anuncia, mas todos sentem. De repente, sua opinião sobre assuntos financeiros carrega um peso que não carregava antes. O mesmo acontece com sua obrigação. Quando algo dá errado para outra pessoa, manter sua realidade financeira privada não é arrogância. É a preservação de relacionamentos que só podem ser genuínos se não forem contaminados pelo conhecimento do quanto você vale. O homem que nunca revela seu número nunca precisa se perguntar se as pessoas estão lá por ele ou pelo que ele possui. Já cobrimos o que você deve proteger sobre o seu futuro e suas finanças. Agora vamos a um lugar mais pessoal, um lugar onde a maioria dos homens não quer ir porque este próximo segredo você já o quebrou e o dano já está nas mãos de alguém. O terceiro segredo é sua insegurança mais profunda. Você disse isso em um momento que parecia seguro. O relacionamento era bom, a intimidade era real. A conversa tinha ido para um lugar honesto e a outra pessoa compartilhou algo vulnerável. Parecia uma troca, como se revelar algo fosse criar proximidade. Então você deu um nome ao medo que vive no seu centro, a coisa que te mantém acordado às 3 da manhã, a insegurança que está com você desde antes de você saber como chamá-la, a ferida que não fechou totalmente. E eles a seguraram. Disseram as coisas certas. Não a usaram imediatamente. Eles a guardaram em algum lugar. Mas ela existe agora dentro deles. E ela tem uma propriedade muito específica. Ela espera. Não necessariamente com malícia, não com um plano. Ela simplesmente espera até que o relacionamento atinja um ponto de pressão, um conflito, um momento em que eles estejam perdendo terreno e precisem recuperá-lo. E então, sem decidir plenamente, a mão deles alcança a ferramenta mais eficaz disponível, aquela que você entregou. Você sempre foi assim. Lembra quando me disse que sentia que nunca seria o suficiente? Isso é exatamente o que você disse que tinha medo. Você não compartilhou apenas um medo. Você construiu uma arma e a entregou a alguém que eventualmente estaria em posição de usá-la. Isso é chamado de exploração de vulnerabilidade. Na psicologia clínica, é o processo pelo qual revelações íntimas feitas em condições seguras tornam-se acessíveis como alavancagem psicológica. Uma vez que a dinâmica relacional muda, nem sempre é intencional. O cérebro sob ameaça social busca a ferramenta mais precisa disponível. E ferramentas de precisão vêm de pessoas que nos deram o mapa mais detalhado do seu interior. Você desenhou o mapa. Você o entregou. Você mostrou exatamente onde cortar. Sêneca, o filósofo estoico que serviu ao imperador Nero e viu essa proximidade quase destruí-lo, escreveu que quem é corajoso é livre.
A bravura que ele descrevia não era coragem física. Era a disciplina interna para carregar seu próprio peso sem terceirizá-lo para pessoas que não estão estruturalmente equipadas para segurá-lo. Suas inseguranças não foram feitas para serem compartilhadas. Elas foram feitas para serem conquistadas em privado, no trabalho que você faz em horas que ninguém vê, no diário que ninguém lê, na academia à meia-noite, quando a única testemunha é a versão de si mesmo que você está construindo. O homem que processa suas vulnerabilidades privadamente e as converte em disciplina não dá a ninguém uma coordenada de alvo. Ele aparece em todos os lugares como a versão acabada. A cicatriz, não a ferida. Você não pode atingir uma cicatriz. Ela já está curada. Ela apenas mostra por onde o homem passou e o que ele sobreviveu. Pare de entregar a ferida às pessoas e esperar que elas sejam cuidadosas com ela. Ninguém é tão cuidadoso assim. O próximo segredo é um que a maioria dos homens quebra todos os dias sem perceber o custo. E o custo não chega imediatamente. Ele chega 6 meses depois de uma direção que você não viu vir através de uma pessoa que você não esperava. O quarto segredo é quem você não suporta. Você disse algo sobre alguém, não em público, não em voz alta, mas em uma conversa privada com alguém em quem confiava. Você disse o que realmente pensava sobre uma pessoa específica. O colega que te sabota, o familiar que drena seus recursos, o amigo que nunca ficou genuinamente feliz por você. Você disse porque era verdade. Porque carregar a opinião sozinho era exaustivo. Porque dizer em voz alta parecia um alívio. E então, a informação viajou. Ela sempre viaja. Não porque a pessoa para quem você contou seja deliberadamente desleal, mas porque informações sobre outras pessoas são moeda social. As pessoas as compartilham como compartilham qualquer coisa valiosa para construir conexão, demonstrar confiança, gerar conversa. Sua avaliação privada de outra pessoa torna-se o conteúdo de outra conversa da qual você nunca fez parte. E, eventualmente, inevitavelmente, ela alcança a pessoa que você descreveu, mas não exatamente como você disse. Ela chega distorcida pela cadeia de transmissão, amplificada pelas inseguranças de quem a carregou, despida do contexto e reduzida à versão que produz mais reação. Ele disse que você não é confiável. Essa frase chega e agora você tem um inimigo que não fez conscientemente, armado com uma queixa que ele acredita ser legítima, em uma posição de causar danos que você nunca antecipou. Maquiavel foi preciso sobre isso. Ele escreveu: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Mas a instrução profunda que a maioria perde é que a distinção entre amigo e inimigo não é permanente. Ela é condicional. Depende de se os seus interesses e os deles permanecem alinhados. No momento em que divergem, o amigo que conhece suas opiniões torna-se o inimigo que tem seu arquivo de inteligência. O homem que mantém suas avaliações de pessoas inteiramente privadas mantém algo mais valioso do que a discrição. Ele mantém a liberdade de movimento. Ele pode entrar em qualquer sala, trabalhar com qualquer pessoa, navegar em qualquer ambiente social sem o peso de opiniões reveladas, criando obstáculos invisíveis à sua frente. Ninguém pode citá-lo contra ninguém. Ninguém pode usar a verdade que você falou em confiança para construir uma narrativa que você não pode defender. Pense desta forma. Compartilhar sua opinião privada sobre alguém com um terceiro é como entregar a um estranho a senha do seu e-mail e depois confiar que ele nunca a usará. Você pode acreditar que eles são confiáveis, mas a senha agora existe nas mãos deles. E uma senha nas mãos de outra pessoa é uma porta que eles podem abrir sem você. Guarde suas avaliações internamente. Deixe seu comportamento comunicar sua posição sem que sua boca a confirme. O homem mais perigoso em qualquer sala é aquele que ninguém consegue citar. Já passamos a metade do vídeo e os segredos estão ficando mais sombrios. O próximo
é aquele que a maioria dos homens carrega como um peso físico, e no momento em que o peso se torna insuportável, cometem o erro mais caro de suas vidas. O quinto segredo são seus pecados e transgressões passadas. Você fez coisas, não crimes necessariamente, não atos de malícia óbvia, mas coisas que, examinadas sob a luz fria de agora, exigiram uma versão de você que você não se sente confortável em associar publicamente. Movimentos calculados, decisões implacáveis, momentos em que você escolheu seu resultado em vez do bem-estar de outra pessoa. E o resultado valeu a pena. Mas o método não é algo que você anunciaria. Você carrega isso, não em culpa necessariamente, mas no peso específico do não confessado. A convicção privada de que a versão de si mesmo que você apresenta ao mundo não é a versão completa. Que existe um quarto no prédio que a maioria das pessoas nunca vê. E em algum ponto, em uma conversa que parece segura com uma pessoa que parece capaz de segurar isso, o peso se torna excessivo. Você abre a porta. Você quer absolvição. Você quer que alguém ouça o pior de você e fique. Você quer ser conhecido completamente e aceito de qualquer maneira. Não faça isso. Não porque o impulso seja errado, mas porque a pessoa à sua frente não pode te dar o que você está procurando. Ninguém pode. A absolvição que você busca não existe na resposta de outra pessoa à sua confissão. Ela existe em quem você se tornou desde o ato, no que você fez com o peso, na disciplina que ele produziu e no homem que ele construiu. O que a pessoa à sua frente pode te dar é algo inteiramente diferente. Um registro permanente. Isso é o que na psicologia sombria chamamos de alavancagem confessional. A dinâmica onde uma revelação privada feita em busca de alívio emocional é retida pelo receptor como um ativo informacional. O receptor pode não decidir usar isso como arma imediatamente, mas em cada conflito futuro, em cada negociação de poder, em cada momento em que ele precise estabelecer uma superioridade moral sobre você, o cérebro dele apresentará isso como a ferramenta mais disponível. Você me contou o que fez para chegar onde está. Essa frase encerra negociações antes mesmo de começarem. Olhe para a história. Thomas Cromwell, conselheiro de Henrique VIII, usou as confissões privadas daqueles ao seu redor para manter sua posição. Ele não as extraiu por força. As pessoas as davam de bom grado, confiando em sua discrição. Ele as segurava como um banqueiro segura garantias, nem sempre sacadas, mas sempre lá, sempre disponíveis para serem apresentadas no momento preciso em que seu valor fosse mais alto. Seu passado é seu. O que você fez com ele, como ele te moldou, o que ele te custou, isso pertence inteiramente a você. Não é conteúdo para uma conversa. Se você precisa processar, processe com um profissional que está legalmente vinculado ao silêncio e não tem interesses em seu mundo social. Todos os outros recebem o homem acabado, não as notas de produção. Tudo o que cobrimos foi construído para chegar a isso. O próximo segredo não é sobre proteger informações de outros. É sobre proteger a coisa mais perigosa que você carrega. A imagem completa de quem você está se tornando de um mundo que fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que você se torne isso. O sexto segredo é a extensão da sua ambição. A maioria das pessoas ao seu redor consegue lidar com o seu eu atual. Elas se calibraram a ele. Elas conhecem a versão de você que existe agora, sua renda, sua posição, seu peso social. Elas construíram o relacionamento ao redor dessa versão. O conforto delas com você é, em parte, uma função da capacidade delas de te prever. O que elas não conseguem lidar, o que o sistema ao seu redor não foi construído para sobreviver, é a versão de você que você está realmente construindo. A versão que excede cada expectativa que qualquer um em seu ambiente atual formou. A versão que exigirá anos de trabalho invisível, não anunciado e não validado em quartos que ninguém visita.
Se você descrevesse essa ambição plenamente em uma única conversa, produziria uma de duas reações: desdém de pessoas cuja imaginação não consegue conter o que você disse, ou medo de pessoas que entendem o suficiente para se sentirem ameaçadas. Nenhuma dessas reações te serve. Maquiavel escreveu que todos veem o que você parece, mas poucos sentem o que você é. Isso é sobre revelação estratégica. O príncipe que mostra apenas o que a corte precisa ver não está sendo desonesto. Ele está sendo preciso. Ele entende que a transparência total não é uma virtude em um mundo onde a informação é o poder. O homem que revela a extensão de sua ambição cedo demais entrega ao mundo um cronograma. E um cronograma é um convite para que todos ao redor marquem as datas em que ele ainda não chegou e usem essas datas como evidência de fracasso. Na psicologia social, isso é chamado de ancoragem de expectativa. Uma vez que você nomeia o tamanho da sua ambição, cada momento em que você ainda não a alcançou é percebido como um déficit. O homem que nada disse e chegou é um sucesso. O homem que anunciou seu destino e ainda não chegou já está sendo discutido como alguém que talvez não consiga. Sua ambição não é um objeto social para exibição. É o motor da sua trajetória. E motores não são exibidos. São protegidos, operados em condições controladas. Alexandre, o Grande, era famoso por ser privado sobre seu pensamento estratégico. Mesmo com seus generais, seus planos existiam plenamente apenas em sua própria mente até o momento da execução. Ele entendia que o homem que anuncia o que está construindo dá a cada pessoa ao redor a oportunidade de decidir antecipadamente se acredita que é possível, e a maioria das pessoas, ancoradas ao presente e confortáveis com o arranjo atual, decidirá que não é. Essa decisão delas se torna dúvida. A dúvida vira uma voz, e a voz entra na conversa, custando algo que não pode ser reembolsado. Deixe o mundo encontrar o resultado sem aviso. Deixe a versão de você que chega a ser tão distante da versão que eles conheciam que eles não consigam reconciliar a distância. Essa distância é a medida do que você protegeu. 6 segredos. Leve-os para o túmulo. Não porque o mundo mereça seu silêncio, mas porque você merece a proteção dele. O homem que controla o que é sabido sobre ele controla a dinâmica em cada sala que entra. Você não é uma paisagem aberta, você é uma fortaleza. E uma fortaleza não deixa seus portões abertos para provar que não tem nada a esconder. Ela os mantém fechados precisamente porque o que está dentro vale a pena ser protegido. Você chegou até aqui. Em uma era onde a atenção é comercializada em frações de segundos e a profundidade é tratada como um erro de sistema, o fato de você ainda estar ouvindo minha voz não é um acidente, é um diagnóstico. Isso revela que você possui a rara capacidade de sustentar o desconforto da verdade enquanto todos os outros buscam o anestésico da distração. Eu reconheço a sua resistência. Você não é apenas mais um espectador passivo sendo alimentado por algoritmos. Você é alguém que sentiu a fricção entre quem você apresenta ao mundo e a fortaleza que está tentando construir no escuro. Validar sua presença aqui é validar o início de uma soberania que poucos terão a coragem de reivindicar. Mas agora enfrentemos a provocação que restou. Se você é o único arquiteto da sua imagem, e se o silêncio é a sua única armadura real, pergunto-lhe: quem é você quando não há ninguém coletando seus dados, ninguém validando seus planos e ninguém para quem provar que você é importante? Se você removesse todos os ouvintes da sua vida, sua ambição ainda teria voz, ou ela morreria de inanição sem o banquete do reconhecimento alheio? O verdadeiro poder não é o que você grita para o mundo, mas o que você sustenta quando o mundo não está olhando. A verdadeira liberdade é não precisar que ninguém saiba que você é livre. Como um ato simbólico de que você compreendeu a extensão dessa arquitetura, deixe um rastro que apenas os iniciados entenderão. Comente abaixo a frase: a língua é o chicote do tolo. Não explique o contexto,
Não responda aos curiosos. Deixe que sua marca seja um enigma para os que apenas passam. E como um gesto de rebeldia consciente contra a cultura da exposição total, inscreva-se neste canal e aperte o botão de gostei. Ao fazer isso, você verá surgir o botão de hype. Eu te desafio a apertá-lo. Não por métricas vazias, mas como um ato de resistência. Um sinal elétrico de que esta mensagem deve romper a bolha e encontrar aqueles que, como você, estão cansados de serem lidos pelo mundo. É um movimento oculto de quem escolheu a consciência sobre a conveniência. E para os poucos que sentem que a superfície não é mais suficiente, o convite é mais profundo. Tornar-se membro deste canal não é assinar um serviço. É um compromisso ritualístico com uma filosofia de poder que não tolera amadores. Se você está pronto para acessar os frameworks que a moralidade comum tenta esconder, o botão de Seja Membro é o seu portão de entrada. É para quem decidiu que o conhecimento não deve ser apenas assistido, mas integrado. E porque o caminho do conhecimento não permite pausas, eu deixei um vídeo acima. Ele não é uma sugestão, é o próximo passo inevitável para quem começou a entender o jogo. Assista-o agora. Se você tiver a coragem de descobrir que a toca do coelho é muito mais profunda do que sua segurança atual, permite imaginar. Lembre-se sempre, o segredo que você guarda é o único território onde você é verdadeiramente o rei, pois ninguém pode conquistar uma terra que não sabe que existe.